Voltar para o sítio da minha mãe devia ser coisa boa. Daquelas visitas que a gente faz rindo, relembrando a infância, mexendo nas coisas velhas do pai. Só que não foi isso que aconteceu. A última vez que eu tinha pisado lá fazia mais de 10 anos. Desde que meu pai morreu, o lugar ficou meio jogado. Minha mãe ainda morava lá, mas cuidava só do básico. Aí agora que ela decidiu vender de vez, me pediu para ir lá ajudar com umas tralhas e assinar uns papéis no cartório da cidade. Cheguei num fim de tarde abafado, daquele jeito que parece que o ar pesa no peito. Céu meio cor de chumbo, nuvem carregada e um cheiro esquisito no ar. Tipo barro úmido misturado com coisa velha. Coisa que só quem cresceu no interior conhece. A casa estava igualzinha, telhado torto, porta rangendo, galinhas ciscando sem pressa no terreiro. Minha mãe me recebeu do mesmo jeitinho de sempre, mas eu quase nem prestei atenção no que ela dizia. Me deu uma vontade estranha de ir olhar o açude. Aquele açude velho, onde eu brincava quando era moleque. Onde eu e meu irmão ficava jogando pedra para ver quem fazia pular mais. Peguei o caminho pelos fundos. O mato estava alto, espremido entre as cercas, e o chão mole, escorregadio. Grilo cantando intercalado com uns coachos de sapo. Só que tudo meio espaçado, meio esquisito, como se a natureza tivesse esquecendo o ritmo. O açude estava lá, só que não era mais o que eu lembrava. Estava meio assoreado, cercado de capim alto e umas árvores retorcidas. A água parada, escura, cheiro forte de peixe morto, mesmo sem ter peixe nenhum. E o mais estranho, a água fazia barulho, um barulho baixo, mas constante, quase como uma respiração. Fiquei parado olhando, tentando entender o que estava me incomodando tanto. Foi aí que vi as marcas. Na beirada do açude, na parte mais barrenta, tinham uns rastros fundos, largos, como se algo muito pesado tivesse se arrastado por ali. Não era rastro de boi, nem de pneu. Era algo redondo, largo e longo, e afundava como se tivesse muito peso. Eu me abaixei para olhar mais de perto. O barro ainda fresco. Devia ter passado ali fazia pouco tempo. Foi nesse momento que tudo silenciou. O grilo calou. O sapo calou. Até o vento pareceu segurar o fôlego. Olhei para o mato do outro lado e vi a vegetação se movendo devagar. Capim se dobrando, como se algo enorme estivesse circulando por baixo da água. Meu celular apitou no bolso. Peguei para tentar gravar. Sem sinal, totalmente fora de área, mesmo eu sabendo que ali normalmente pega. Aí teve uma coisa que me fez gelar. Um sapo pulou do meu lado, caiu na beirada da água e sumiu. Não afundou, não se debateu, não espirrou água. Só desapareceu, puxado como se a água tivesse sugado ele de baixo. Meu corpo ficou parado, mas minha respiração disparou. Eu conheço sucuri. Já vi muita no trecho, em rio, na estrada, mas aquilo ali não era normal. E ainda nem tinha visto a bicha. O som da água seguiu, parecia mais forte agora, quase como um ronco, um aviso. Pisei para trás, devagar, tentando sair da beirada, e foi quando senti um arrepio subindo da base da coluna, como se tivesse alguém me olhando. Mas não era gente. Ali, por trás da água, do capim mexendo devagar, eu sabia. Tinha alguma coisa olhando para mim. Algo que não estava com fome. Estava curioso. Eu devia ter virado as costas e voltado para casa naquela hora. Mas não virei. Fiquei ali, feito um tonto, travado. O pé meio afundado no barro mole e a mão tremendo, sem saber se era para pegar o celular de novo ou procurar um pedaço de pau no chão. A água, ela não se mexia como água normal. Era um movimento devagar, ritmado, como se tivesse vida própria. E então, no meio do capim, entre dois troncos tortos, eu vi. Primeiro foi só um vulto arredondado, meio esverdeado. Depois, uma curva longa foi surgindo da água, levantando devagar, muito devagar, até formar um arco. Um corpo liso, grosso demais. Era ela, a sucuri.
Mas não era como as que a gente vê em foto ou em estrada morta. Aquela parecia velha, tinha cicatriz, ranhura, partes esbranquiçadas como se a pele tivesse mudado de textura. E o mais estranho era o jeito que ela se movia, sem pressa nenhuma, como se já soubesse que eu não ia correr, como se soubesse que eu estava ali só para ela me ver. O corpo dela se desenrolava pela margem com um silêncio que dava raiva. Nem folha quebrava, nem mato balançava como devia. E aí ela parou. A cabeça dela ficou para fora da água, grande, larga. Os olhos, meu Deus, os olhos eram de um âmbar escuro, quase queimado, e não piscavam, fincaram em mim. Não como bicho, como gente. Sabe quando alguém te olha e você sente que está sendo medido? Aquilo. Ela respirava junto comigo. Eu puxava o ar rápido, ela se mexia devagar. Eu recuava um passo, ela esticava o pescoço e nunca tirava os olhos de mim. Foi quando eu percebi que ela não estava com medo, nem com fome. Ela estava decidindo. E aí o trovão estourou. Um trovão seco, direto, como se o céu tivesse aberto no meio. Na mesma hora, ela deu um bote, mas não para cima de mim. Não para morder. Foi um bote curto, de lado, e a cauda dela bateu na água com tanta força que o som ecoou pelo mato como um trovão duplo. A água espirrou alto, um clarão iluminou o açude, e eu corri sem olhar para trás. O pé escorregou no barro, ralei o joelho numa pedra, mas não parei. O coração batia no pescoço. As veias da perna pareciam que iam estourar. E a única coisa que martelava na minha cabeça era aquele olhar. O olho fixo, sem piscar, como se tivesse grudado no fundo da minha memória. Só parei quando alcancei a cerca do sítio. Apoiei na estaca, puxando o ar como quem volta de um afogamento. Olhei para trás e a água estava lisa, imóvel, nem uma bolha. Aquilo me deu um medo maior ainda, porque parecia que nada tinha acontecido. Mas eu sabia, ela estava lá, e sabia que eu também voltei. Naquela noite, nem falei nada para minha mãe. Só disse que escorreguei e me ralei perto do açude. Ela fez um curativo simples e mudou de assunto. No dia seguinte, de manhã cedo, fui até a venda buscar pão e café. O velho Dorival, dono da venda, me reconheceu e puxou conversa. A gente falou da venda do sítio, da chuva que estava vindo, do mato que cresceu demais, e aí eu comentei do açude. Falei meio por cima. Disse que achei o lugar esquisito, que tinha marca estranha no barro e um cheiro ruim. O velho ficou calado um tempo. Depois me olhou por cima do balcão e falou baixo. Ela ainda está lá, então... Eu gelei. Perguntei quem, e ele respondeu. A cobra do açude. A que já levou bezerro, cachorro, a que espera. Ela escolhe pelo cheiro. Fiquei sem saber o que dizer. Só balancei a cabeça, paguei o pão e saí andando. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Já fazem anos. Mas até hoje, quando chove forte e o trovão estoura, meu corpo gela. E às vezes, quando fecho os olhos, eu vejo aquele olhar. Não de bicho, de coisa que pensa. A água do açude pode estar parada, mas eu sei, ela não foi embora e ela me viu. Até hoje, quando o trovão estoura, eu sinto aquele olhar grudado em mim. Eu sei que pode parecer exagero. Muita gente escuta barulho de cachorro, vê o vizinho estranho e segue a vida. Mas eu tinha um motivo para ficar alerta. O Nico, meu cachorro, nunca foi de dar alarme falso. Tudo começou devagar. Primeiro, eram uns latidos estranhos vindo do quintal ao lado. Não era latido de cachorro querendo brincar, nem de cão bravo. Era outra coisa. Um som mais grave, tipo rosnado abafado. E não era constante, aparecia no meio da noite, como se alguém estivesse provocando o bicho. O vizinho era novo,
Mudou faz uns 2 meses, nunca falou comigo, nem com ninguém da rua, pelo que ouvi. Sempre de boné, roupa escura e com aquele jeito de quem não quer contato. Sabe, passava direto, nem bom dia. O quintal dele era maior que o meu, mas deixado de lado. Mato crescendo, entulho de obra encostado perto do muro. Aquelas telhas empilhadas, balde de tinta ressecado. E tinha uma casinha de cachorro lá no fundo, feita com restos de madeira. Só que eu nunca via cachorro nenhum. Quem começou a estranhar primeiro foi o Nico. À noite, ele parava na porta do quintal e ficava encarando a parede divisória. O pelo do dorso todo eriçado, sabe? Sem som, só aquele tremor no corpo e o focinho tremendo. Parecia que ele sabia de alguma coisa que eu não. Achei que fosse cheiro de rato. Mas aí ele começou a rosnar. E teve uma noite que ele latiu tão alto, tão desesperado, que eu desci da cama e fui lá fora ver. Só que quando cheguei, ele estava com o focinho colado no muro. Não latiu mais. Só ficou ali, tenso. Isso foi virando rotina, quase toda noite. E o vizinho? Nada. Nem luz, nem voz, nem um passo. Parecia que a casa estava vazia, mas o rosnado do Nico dizia outra coisa. Até que, numa quarta-feira, no final da tarde, o Nico sumiu. Eu estava lavando louça quando ouvi um barulho seco, tipo um estalo. Corri para o quintal e vi o buraco no muro. A parte de baixo, perto da terra, tinha afundado, como se o cimento tivesse cedido. E Nico tinha passado. Me bateu um desespero que eu nem pensei. Pulei o muro, literalmente. Nem avisei ninguém, nem peguei o celular. Só depois percebi que o deixei na pia. O quintal do vizinho era ainda mais estranho visto de dentro. Tinha um cheiro pesado no ar. Não era lixo nem esgoto. Era carne. Um cheiro doce e enjoado, misturado com calor. O chão era meio afundado. A grama alta cobria umas ferramentas jogadas. Vi um serrote velho, um saco de cimento rasgado e um pedaço de corrente. Chamei o Nico, baixinho, com medo de alguém me ver. Nada. O portão da frente estava trancado e eu no fundo do terreno cercada. A casinha do cachorro estava lá, meio torta, com uma porta feita de compensado frouxo. Quando dei mais um passo, ouvi. Era um arrastar lento, tipo corrente sendo puxada no cimento, vindo de dentro da casinha. Nico apareceu do lado dela. Estava parado, duro, focado na sombra dentro da casinha. Nem abanava o rabo. Estava tremendo. Me aproximei devagar. Me ajoelhei. Estendi a mão para o Nico. Ele não se mexeu. Foi aí que vi os pedaços de carne. Tinha algo pendurado no teto da casinha, tipo uns nacos presos em arame. Cruz, pingando. Eu ainda tentei puxar o Nico quando ouvi aquele som. Um rosnado surdo, abafado. E algo se mexeu lá dentro. Eu congelei. 2 olhos escuros, fundos, surgiram na sombra. E antes que eu pudesse reagir, ele começou a sair, silencioso. Ele saiu da casinha em silêncio. Um cachorro, se é que dava para chamar de cachorro, enorme, corpo largo, pescoço grosso, pelos pretos e curtos, o focinho baixo como se farejasse o chão. Mas ele não farejava. Ele olhava direto para mim, sem latir, sem mostrar os dentes, só aquele rosnado baixo, quase como se viesse de dentro do peito, contínuo. Um som que fazia o chão vibrar. Nico ainda estava tremendo. Não latia, não corria, só olhava também. E eu percebi, aquele bicho não era só grande. Ele era treinado, não era cão de guarda, era cão de guerra. Eu levantei devagar com as mãos à frente, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Dei meio passo para trás e ele avançou um pouco. Não correu, não atacou, só fechou a distância. Agora, a menos de 1 metro de mim. O cheiro ali era mais forte. Carne crua, sangue velho, coisa guardada no calor. O portão ainda lá na frente. A parede atrás de mim. Nada que eu pudesse usar para me proteger. E ele só me encarando, como se esperasse um comando. E foi aí que eu ouvi a voz. Uma voz seca, baixa,
vindo da varanda. Nem percebi quando ele apareceu. O vizinho. Ele não gritou, não correu, não perguntou nada. Só encostou no batente da porta e disse uma palavra que eu não entendi. Era algo entre um sussurro e um comando. Quase como se fosse só para o cão ouvir. E o bicho parou. Não se virou de imediato. Só abaixou ainda mais o focinho, fechou os olhos por um segundo e voltou para trás, calmamente. Entrou na casinha de novo, rosnando ainda, mas controlado. Eu fiquei ali, parada, sem saber se agradecia, se corria, se chorava. O vizinho não desceu da varanda. Ficou me olhando. E aí ele falou. Se tivesse gritado, ele não parava. Aquilo me arrepiou. A calma dele, o jeito como falou, como se tivesse me dado uma lição. Ele é treinado para obedecer, mas só a mim. Eu tentei pegar o Nico no colo, mas ele pulou sozinho para o meu lado, encolhido, rabo entre as pernas, mas vivo. Você invadiu minha casa. A frase veio seca, sem raiva, mas com firmeza. E aí ele desceu um degrau da varanda. Se fosse outro cão ou outro dono, você não saía daqui. Eu não consegui responder, nem pedir desculpa, nada. Ele apontou para o muro com a cabeça. Não disse para eu ir, só ficou ali. E eu entendi. Fui andando devagar até o buraco no muro. Levantei o Nico no colo e empurrei ele de volta para o meu lado. Aí escalei e voltei também. No segundo em que meus pés tocaram meu quintal, ouvi o portão do vizinho bater. Não olhei para trás. Tranquei a porta. Fechei todas as janelas. Fiquei com o Nico no colo por mais de 1 hora, suando frio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, eu não dormi. E nos dias seguintes, o buraco no muro sumiu. Foi fechado com cimento novo. E o portão do vizinho nunca mais abriu. Mas os latidos, eles continuaram. Não todos os dias, mas de vez em quando, de madrugada, o Nico ainda acorda. Fica na ponta da cama, virado para o muro, tremendo. Eu pensei em denunciar. Mas denunciar o que exatamente? Um cachorro no próprio quintal? Um homem que nunca foi violento? E se ele quiser revidar? A verdade é que até hoje eu passo com pressa pela frente da casa dele e evito olhar para o quintal. Mas às vezes o cheiro volta, de leve, no ar parado do fim da tarde. E quando o Nico para, encara a parede e começa a tremer. Eu sei que aquela casinha ainda está lá e que alguma coisa dentro dela ainda está esperando. Eu cresci naquela casa. É estranho começar assim, eu sei. Mas parece que, para algumas histórias, a gente precisa deixar claro de onde elas nascem. E essa aqui nasceu debaixo da minha infância. A casa fica numa parte mais afastada do centro de Penha, litoral de Santa Catarina. Um sobrado de madeira, antigo, construído pelo meu avô nos anos 60. Telhado inclinado, forro de madeira escura. Um porão embaixo que sempre me deu medo quando eu era criança. Mas era nossa casa. Tinha cheiro de sal, de mofo e de café velho. Meu pai morreu ali. Minha mãe foi embora logo depois. E eu cresci. Fui embora. Só voltei porque precisei. Me divorciei depois de 12 anos de casamento. Sabe aquela fase em que você sente que precisa voltar para o começo para entender onde se perdeu? Era isso. A casa estava fechada fazia uns bons anos, mas era minha agora. E como arquiteta eu pensei, vou reformar, talvez até vender. Não ia ficar ali, claro. Só passar uns dias, ver o que ainda prestava, fazer orçamentos, racional, seguro. Era só isso. Cheguei numa quarta-feira à tarde, começo de primavera. Chovia fino, aquele cheiro de terra molhada vindo do quintal. A madeira da varanda estava inchada, estalando sob meus pés. Abri a porta principal e o bafo de mofo e sal veio como se a casa tivesse prendido a respiração por anos. Naquela primeira noite, dormi no antigo quarto da minha mãe, no andar de cima.
Levei um colchão inflável, lanterna, garrafa térmica, tudo para não depender da casa. E mesmo assim, me senti invadida, como se ela me observasse. Não sei explicar. Lá pela meia-noite, começou. Um barulho abafado, lá no forro, como se alguém ou algo estivesse se arrastando por cima das vigas. Não era um passo, era mais lento, como se fosse uma corda grossa sendo puxada. Eu pensei que podia ser bicho, talvez gambá ou morcegos, mas tinha peso e tinha pausa. Era como se aquilo parasse, escutasse e depois continuasse. Na manhã seguinte, fui até a cozinha e travei. No canto, perto da mesa antiga de fórmica, tinha uma pele de cobra, comprida, recente, ainda úmida em alguns pontos. Era enorme. Eu juro por tudo, quase o comprimento da bancada inteira. Tive que enrolar para colocar num saco, mas aquilo me deu calafrio. Não só pelo tamanho, mas porque eu não ouvi nenhum barulho de cobra naquela noite. Só o arrastar no forro. E a casa não tinha sinais de entrada, janelas abertas, nada. De tarde, um detalhe bobo me deixou inquieta. A água do filtro estava turva, com um cheiro metálico, e eu nem tinha usado ainda. Na noite seguinte, o barulho voltou, igualzinho. Começava perto das 11 da noite e seguia por horas. Às vezes parecia que vinha das paredes. O cachorro do vizinho começou a latir cada vez que eu acendia a luz da escada que dava para o porão. Ele nunca tinha latido antes. E aí vieram as pegadas. No sábado de manhã, logo depois de uma chuva forte, vi no corredor do andar de baixo umas marcas, como se alguém tivesse andado descalço, com os pés sujos de lama. Mas os passos paravam diante da porta do porão. E era isso. Não tinha volta. Só ida. Eu comecei a ficar com medo. Medo real. Mas ainda assim, eu não fui embora. Não sei se era orgulho, teimosia, ou só aquela voz na cabeça dizendo que era coisa da minha imaginação. Que eu precisava ficar, encarar. E foi só na quarta noite que eu decidi descer, com uma lanterna na mão, o coração na garganta e a certeza de que, se eu visse o que eu achava que ia ver, talvez eu não conseguisse mais fingir que aquilo tudo era só paranoia. A chave do porão era antiga, pesada, de ferro escuro. Eu não usava aquilo fazia, 20 anos. A tranca demorou a girar. A maçaneta estava úmida, fria. O cheiro que saiu dali quando abri a porta era outro. Não era só mofo. Tinha algo vivo. Um cheiro de terra, de coisa guardada, mas úmida por dentro. Desci devagar. A lanterna tremia na minha mão. Cada degrau rangia, um som longo, como se a madeira estivesse reclamando da minha presença. A luz não alcançava tudo, e eu evitava mirar para os cantos. O porão era maior do que eu lembrava. Tinha caixas cobertas por panos escuros, ferramentas velhas, tábuas encostadas na parede. E no meio, só sombra. A goteira pingava num balde de alumínio esquecido e o som ecoava. Ping, ping, ping. Foi quando ouvi um ruído seco, como se algo raspasse a madeira. Parei, segurei a respiração e o som voltou. Raspe, raspe, raspe. Girei a lanterna lentamente e vi. Enrolada num canto em cima de uma manta embolorada estava ela. Uma jiboia, enorme, pálida. A pele parecia esbranquiçada, quase transparente em alguns pontos. Mas o que me paralisou foram os olhos, brancos, leitosos, sem brilho nenhum, cega. Mas mesmo assim, ela virou a cabeça para mim, com lentidão, com precisão. A língua bifurcada saía e voltava, sentindo o ar como se estivesse me cheirando. Ela sabia onde eu estava. Fiquei ali, congelada. Não sabia se corria, se apagava a luz, se fechava os olhos. A jiboia começou a se desenrolar, devagar. O corpo roçando no chão com um som áspero, quase de lixa. O movimento dela era paciente, lento, como se soubesse que eu não tinha saída. De repente,
um estalo seco. Olhei para cima. O forro cedeu. Um galho pesado, ou pedaço de madeira, não sei, caiu bem em cima da escada. Um baque oco. A única saída estava bloqueada. E ela continuava vindo. O som do corpo se arrastando parecia ficar mais alto. Eu dava passos para trás, procurando espaço, mas tinha caixas, ferramentas, tralhas por todo lado. O porão parecia ter encolhido. Eu tentei empurrar o tronco que bloqueava a escada, mas era pesado demais. Meus braços tremiam. A jiboia já estava a uns 3 metros de mim. O corpo dela se movia com tanta fluidez que parecia água densa. E ela não desviava, não hesitava. Então eu vi a janela, pequena no canto esquerdo, perto do teto. Era estreita, mas talvez desse. Subi num banco instável. Ele rangeu. Forcei o trinco da janela. Estava emperrado. Empurrei com o ombro, de novo. Até que, crack, a madeira cedeu. A jiboia já estava bem perto. Ela ergueu a cabeça de novo. Senti o corpo dela encostando numa caixa perto do meu pé. Me joguei. O vidro quebrou no meu braço. Cortei o lado da barriga, mas consegui sair. Caí no chão molhado do quintal. Raspei o joelho nas pedras. Levantei rápido. Corri. Atravessei o quintal inteiro até a rua sem olhar para trás. Fiquei parada do outro lado da cerca, ofegando, chovendo, sangrando, com as mãos tremendo. No dia seguinte, voltei com um cara do controle de fauna. Eu estava com vergonha. Sério. Quase pedi desculpa quando a gente entrou. O porão estava limpo. Nenhum galho no chão, nenhuma pele, nenhum rastro. Mas havia marcas, círculos escuros como se algo úmido tivesse se arrastado pelo piso de madeira. A lanterna dele iluminou aquilo, mas ele só disse que podia ser infiltração ou coisa do tipo. Eu sabia o que tinha visto. Abandonei a casa no mesmo dia. Deixei as chaves com a imobiliária. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando a chuva engrossa, eu juro que ainda escuto aquele som, aquele arrastar no assoalho, e é sempre atrás de mim. Eu sei que parece besteira falar de gato preto em asilo. Parece coisa de história inventada, superstição boba. Mas eu juro que teve uma noite em que eu comecei a duvidar se minha cabeça ainda estava no lugar. Eu trabalho num asilo antigo, desses que foram construídos em casarão colonial. Fica numa parte alta da cidade, com aquelas ruas de pedra que escorregam quando chove. O prédio é torto, as portas rangem e o cheiro é sempre o mesmo. Mistura de mofo com aquele desinfetante de hospital antigo. Meu turno é sempre o da madrugada. Entro às 11 da noite, saio às 7 da manhã. A maioria dos idosos já está dormindo quando eu chego. Só que, de umas semanas para cá, um gato preto começou a aparecer, sempre no mesmo horário. 00:00 em ponto. Ele ficava parado no portão da frente, parado mesmo. Não miava, não andava, não se coçava, só olhava. Aqueles olhos dele eram meio âmbar, mas não como olho de gato normal, eram foscos e pareciam absorver a pouca luz que tinha na calçada. A primeira vez que eu vi, achei até engraçado. Mas aí, teve uma noite em que ele ficou encarando por uns 10 minutos. E eu juro que me deu uma sensação esquisita no peito. Tipo, como se eu tivesse pelado no frio. Comecei a reparar que os idosos também viam. Um deles, seu Ademar, me disse baixinho um dia: "Ele não é daqui não, ele vem buscar." Depois disso, uns começaram a se recusar a dormir, enquanto o gato não ia embora. Uma senhora chegou a me pedir para botar ele para fora, sendo que ele nem estava dentro. Naquela madrugada, a chuva começou antes das 10, daquelas finas que viram tempestade em meia hora. O casarão tremia com o vento, luz piscando. Aquela lamparina do pátio interno ficava balançando e jogando sombra no jardim. Eu fui fazer a ronda normal, subir para o segundo andar, ver se estava tudo bem nos quartos.
E foi quando eu senti aquele cheiro. Não sei descrever bem, mas era como ferro molhado. Tipo quando você corta o dedo e o sangue seca no ar. E veio de repente, como se tivesse sido soprado dentro do meu nariz. O corredor estava escuro. Uma das lâmpadas tinha queimado. Eu olhei para frente e ele estava lá, o gato, no meio do corredor, de costas para mim, parado. O pelo dele estava todo eriçado por causa da umidade e ele parecia molhado. Mas o que me travou foi o jeito que ele virou a cabeça devagar e olhou para mim, direto. Eu senti o ar ficar pesado, tipo quando falta oxigênio no quarto. Na hora que tentei pegar o celular para iluminar, o relógio da parede, aquele de ponteiro que tem no fim do corredor, travou. O tic-tac parou seco. Olhei para ele. Marcava meia-noite em ponto. Mas eu sabia que já eram mais de 2 da manhã. A tela do celular apagou. Deu um estalo na luz. E quando a iluminação voltou, o gato já não estava mais ali. Só que, antes de sumir, ele estava exatamente na frente do quarto da dona Yolanda. Uma idosa que já estava em cuidados paliativos, sedada, sem responder mais. E eu não tive coragem de abrir a porta naquele momento. Fiquei parado ali, olhando para a maçaneta, com aquele cheiro de ferrugem no ar e o coração batendo no pescoço. Alguma coisa me dizia que aquela noite não ia terminar do jeito certo. Não sei por quanto tempo eu fiquei ali parado. Devia ter sido coisa de segundos, mas para mim parecia uma eternidade. Eu só conseguia pensar no que tinha visto e no que não tinha visto também. Depois de respirar fundo, tomei coragem e entrei no quarto da dona Yolanda. A luz de presença ainda funcionava. Aquelas lâmpadas fracas, azuladas. Ela estava lá, do mesmo jeito de sempre, com os olhos fechados, o rosto magrinho virado para o lado. A respiração era quase inaudível, o monitor cardíaco com aquele bip lento, espaçado, mas o cheiro ainda estava no ar. Foi aí que eu ouvi um barulho seco, tipo um pulo leve, e quando virei, o gato já estava lá dentro. Não me pergunte como ele entrou. A porta estava encostada, mas eu não vi nem ouvi nada antes disso. Ele subiu na cama sem pressa nenhuma, caminhou devagarinho pelas pernas da idosa e se sentou sobre o peito dela, imóvel. Eu estava paralisado. Aquilo não parecia natural. Um animal não age assim, com aquele tipo de calma, de propósito. Aí, ela abriu os olhos. Depois de quase 2 dias sem responder a nada, ela simplesmente abriu os olhos, bem devagar. Olhou para o teto, depois para os lados. E então, com um fio de voz que nem parecia mais dela, sussurrou: "Ele voltou." Foi nesse instante que o gato virou para mim e me olhou. Eu não tenho palavras exatas para o que senti naquele segundo. Não foi medo comum, foi vergonha, como se ele soubesse de tudo, como se me lesse por dentro. A impressão era de que eu estava sendo julgado e reprovado. Ele ficou me encarando por alguns segundos. Depois pulou da cama, andou até a porta, sem pressa, e sumiu no corredor. Quando corri atrás, não tinha mais nada, nem sombra, nem passo, nem cheiro, nada. Voltei para o quarto tremendo. O monitor ainda bipava, até que parou, sem alarme, sem apito, só parou. Olhei o visor, 0 batimentos, horário da morte, meia-noite em ponto. Mas o relógio do meu celular já marcava 2h52 da manhã. Eu fiquei ali um tempo, só ouvindo a chuva batendo do lado de fora e o som distante do gerador no pátio. Tentei entender o que tinha acabado de acontecer, mas não deu. Só fui até a sala de enfermagem e segui o protocolo. Comunicar, preencher a ficha, acionar a funerária. No dia seguinte, a diretora pediu para ver as câmeras. Eu pedi para ver junto. Queria entender se eu tinha exagerado, se tinha sonhado acordado, ou sei lá. Mas não tinha nada, nada. Na gravação do corredor, eu apareço parado, sozinho, olhando fixamente para o quarto da dona Yolanda. E dentro do quarto, nas imagens que pegam do monitor,
A idosa se mexe, abre os olhos, sussurra alguma coisa. E depois, o monitor apaga direto, sem falha, sem pulo, mas não tem gato nenhum. Nenhum. Desde aquela noite, eu juro que sinto o mesmo cheiro quando chove forte. É como ferrugem no ar. Uma coisa azeda e pesada que gruda na garganta. E, de vez em quando volto do turno e passo por um certo beco no caminho de casa, vejo 2 pontinhos âmbar me encarando. Lá no fundo, parados. A maioria das pessoas diria que é só reflexo de farol. Ou outro gato qualquer. Mas eu sei que não é. Eu sei que é o mesmo. E o pior, ele não mia, não se mexe, não pisca, só olha. Eu cresci nessa casa, mas aquele porão nunca foi meu. Quando a minha mãe adoeceu, não teve jeito. Larguei o barraco que eu tinha montado com muito suor em Garanhuns, carreguei minhas coisas na caçamba da Saveiro Velha e voltei para cá. A casa da família, a casa onde eu aprendi a andar, onde meus irmãos se casaram, onde meu pai morreu de derrame no sofá. Ficou só eu e minha mãe agora. Ela acamada. E eu tentando dar conta. A casa é antiga, tijolo grosso, madeira escura, telhado que geme quando o vento bate. E tem um porão grande embaixo, com entrada lateral que o povo usava para guardar coisa, para pôr galinha na época de seca. Mas que fazia anos que ninguém abria. Fechado com corrente, enferrujada até a alma. Eu nem queria saber do porão, mas o porão pareceu querer saber de mim. Na terceira noite depois que eu voltei, acordei suado. Madrugada abafada, chuva fina no telhado, um silêncio denso. Aí veio o som, um cacarejo, rouco, embolado, como se a garganta do bicho tivesse areia. Veio debaixo do chão. Eu sentei na cama, o coração batendo como se fosse gente subindo degrau. Fiquei escutando. O som se repetiu. Não era grito de gente nem de cachorro. Era galo. Só que aqui em casa não tem galinha e a vizinhança não cria bicho desde que a dengue levou meio mundo. Levantei, fui até a sala. Nada. Fui na varanda. Só chuva. Na hora que fui para a porta lateral, aquela que dá acesso ao porão, a lâmpada amarelada que fica em cima oscilou 2 vezes e o som parou. Deu aquele arrepio que vem de dentro, sabe? Como se o corpo soubesse o que a mente ainda não entendeu. No outro dia, achei que fosse cansaço, coisa da cabeça. Mas toda noite, mesmo horário, 2 da manhã, ele cantava, rouco, solitário. Tentei descer, juro, desci 3 degraus, só 3. Mas a luz do teto piscou tanto que achei que fosse apagar de vez. E o som, de novo, parou, sumiu. Aquilo virou rotina. O galo cantava, a luz ameaçava cair, eu travava. Comecei a dormir com fone, mas dava 2 da manhã, o fone escorregava, ou meu ouvido esquentava, sei lá, e lá estava o som, de novo. Comecei a desconfiar de mim. Uma noite, fui até a porta do porão e deixei o celular gravando. Um áudio de quase 30 minutos. No dia seguinte, não tinha nada. Nem barulho, nem chiado, nem vento. Silêncio puro. Mas quando abri o arquivo, senti cheiro de ferro. Sabe quando você corta o dedo e o sangue seca na pele? Aquele cheiro meio adocicado e enjoado. Esse cheiro começou a ficar comum aqui dentro, principalmente no corredor entre a cozinha e o quarto da minha mãe. Achei que era coisa velha. Abri armário, revisei a caixa d'água, nada. Mas o cheiro vinha sempre de madrugada, igual ao canto. Um dia, lavando os panos de chão, fui estender lá perto da porta lateral e vi umas penas. Penas pretas, molhadas, grudadas nas tábuas da parede. Fiquei encarando aquilo por longos segundos. Eram penas mesmo, não plumas. Penas grandes com haste grossa. Catei com cuidado, botei num saco, fui mostrar para Dona Dalva, a vizinha. Ela olhou, fez o sinal da cruz
e disse que não queria nem saber de onde eu tirei aquilo, e que o cachorro dela, o Tonico, tinha parado de chegar perto do muro que dá para o nosso porão, parado de latir também. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Naquela noite, fiquei sentado na sala, olhando para o relógio da parede, esperando. Quando deu 2 em ponto, ele cantou, e o relógio parou, o ponteiro dos segundos congelado, como se alguém tivesse desligado a casa. Fui até a porta do porão. A luz da escada já estava piscando antes de eu chegar perto. E foi quando vi marcas, 4 riscos longos, como garras, na altura do meu joelho, e outros mais altos, quase na altura do meu peito. Marcas fincadas na madeira, como se tivessem sido arranhadas com força. Peguei uma régua. Um dos riscos media uns 23 centímetros, reto, como se uma unha tivesse varrido aquilo. Na manhã seguinte, arrumei desculpa e fui trabalhar na oficina mais cedo. Mas fiquei o dia inteiro com uma coceira nas costas, como se alguém tivesse me encostado. Sabe aquela sensação de presença, que alguém está perto? Foi isso. E mesmo sem coragem de falar com ninguém, eu sabia. Sabia que aquilo estava virando uma coisa maior. Na madrugada seguinte, não deu mais para adiar. Eu precisava ver. Precisava saber o que tinha lá embaixo. Esperei dar 1h50. Fiquei sentado na cadeira da cozinha com uma lanterna na mão, o coração já acelerado antes mesmo do canto começar. 2 em ponto. O cacarejo veio de novo, mais rouco, mais longo. Puxei o ar. Abri a porta lateral. A lâmpada da entrada piscou, claro. Mas eu estava decidido. Desci devagar, degrau por degrau, sentindo o cheiro de terra molhada misturado com ferro. Um cheiro pesado, que não dava para explicar, só sentir. A lanterna tremia na minha mão. O feixe de luz era fraco, meio amarelado, e cada passo fazia a madeira ranger de um jeito estranho, como se reclamasse da minha presença. O porão era maior do que eu lembrava. Paredes de tijolo cru, estantes antigas, ferramentas esquecidas, caixotes empilhados. O chão de terra batida estava úmido, como se tivesse chovido ali dentro. E no fundo, no canto mais escuro, ele estava lá. Um galo. Mas não era um galo comum. O bicho era grande, maior que qualquer galo que eu já tinha visto. Preto feito carvão, com as penas eriçadas como se tivesse tomado choque. As patas grossas com unhas curvas que pareciam facas. E os olhos não eram de bicho. Refletiam a luz da lanterna em vermelho. Não era reflexo normal. Era como se tivessem fogo dentro. Ele não se mexeu. Só ficou me olhando. A lanterna começou a falhar. A luz tremia. E mesmo assim, eu não conseguia voltar. Era como se o olhar dele me segurasse. Aí ele deu um passo. O barulho que fez foi seco, como um sapato molhado batendo na terra. Outro passo. E depois, ele cacarejou. Mas não era canto de galo. Era um som, quase humano. Um lamento. Um gemido engasgado. Como se dissesse alguma coisa que não dava para entender. Eu dei 2 passos para trás. Foi aí que a lâmpada lá de cima explodiu. A escuridão engoliu tudo. A lanterna morreu na mesma hora. Eu congelei. Não ouvia mais o galo. Não via nada. A única coisa que senti foi o ar. Uma rajada quente, como se alguém tivesse respirado forte bem perto do meu rosto. E em seguida, o arranhar. No braço, 3 marcas. Rápidas, fundas, como se o bicho tivesse passado a garra de leve só para me avisar. Eu gritei, mas o som pareceu ficar preso na garganta. Não sei se saiu ou se só imaginei. Virei de costas e subi correndo no escuro, batendo o joelho no 3º degrau, tropeçando nos outros, a respiração falhando, a mão suando tanto que quase não consegui girar a tranca. Tranquei a porta, encostei nela com o peso do corpo e fiquei ali. O som não veio mais, nem respiração, nem passo, só meu coração, batendo alto, e aquele cheiro, ferro, madeira úmida, terra mexida. Desmaiei ali mesmo, sentado, encostado na porta.
Quando acordei, já era manhã. Minha mãe ainda dormia no quarto. A casa estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Levantei devagar. O braço ardia. Fui até o espelho do banheiro. 3 marcas. Cortes superficiais, mas fundos o bastante para mostrar que não era sonho. Não era imaginação. Marcas reais. Na minha pele. Voltei até a porta do porão. O trinco ainda trancado. A lâmpada queimada. Chamei o seu Eli, vizinho de trás. Falei que tinha ouvido o bicho lá dentro e que precisava de ajuda para ver se não era algum gambá, sei lá. Ele topou. Descemos juntos. O porão estava limpo, sem pena, sem pegada, sem cheiro, nada. Nem mesmo a umidade no chão. Estava seco, como se alguém tivesse passado cal. O relógio da sala, aquele que sempre parava às 2, ainda marcava exatamente 2 em ponto. Mesmo com a casa já acordada, mesmo com o sol entrando pela janela. Mostrei as marcas no braço. Seu Eli achou que fosse gato. Disse que podia ser arranhão de algum espinho e riu sem graça. Não insistiu, mas também não quis ficar muito. Desde então, eu nunca mais abri o porão. Troquei a lâmpada, botei 2 trancas e evito passar por ali de noite. Mas tem uma coisa que ninguém tira de mim. Toda vez que a chuva começa a bater no telhado, mesmo com fone no ouvido, mesmo com a televisão ligada, eu ouço, lá de baixo, aquele mesmo canto rouco, como se o bicho tivesse esperando só eu criar coragem de novo. Mas dessa vez, eu não vou descer, porque agora eu entendo porque minha avó dizia: tem coisa que mora no escuro só para ver se a gente desce.